A saída do atacante Rafael Bilu, um dos principais jogadores do Guarani, preocupou a torcida bugrina, que vinha se animando com a recuperação da equipe na Série C. O início ruim no campeonato antes das mudanças na comissão técnica e da chegada de 9 reforços indicava que o campeonato do clube seria angustiante para o torcedor, mas as últimas 5 partidas sem derrotas e as 3 vitórias consecutivas reanimaram as arquibancadas do Brinco de Ouro, com a entrada momentânea do Bugre no G8 da competição. Contra o CSA, o clube já não contava com Rafael Bilu, mas mesmo assim conseguiu mais uma vitória. Mas as notícias recentes com clubes sondando as principais peças do elenco voltaram a preocupar o torcedor. Ontem o Bugre anunciou a saída do volante Natan Camargo, que foi titular em 17 das 22 partidas da equipe alviverde neste ano. E em entrevista à Rádio Bandeirantes, o diretor executivo do clube explicou a saída do jogador, que pertence ao Red Bull Bragantino e estava emprestado ao Guarani. O Natan não é jogador nosso, o Natan é jogador do Red Bull e teria cláusula de retorno para o Red Bull Bragantino. Então eram 2 jogadores que a gente já se preocupava, a gente tentou fazer renovações com eles, tirar essa cláusula, negociar com outros clubes. Grande perda, realmente, é um jogador que vinha muito bem, um jogador que tem muito potencial e que preferiu, junto com o empresário, com outro clube, sair, e a gente tem que aceitar porque estava previsto isso no contrato dele. Outro jogador que preocupa a diretoria por possuir um contrato semelhante é o volante Matheus Sarará, emprestado ao clube alviverde pelo Santa Clara de Portugal. A gente está negociando também para ele permanecer conosco pelo menos até o final da C, é o Sarará, que também é um jogador que é emprestado. Todos os demais jogadores têm multa, algumas multa maior, outras multas menores, né? Mas todos os outros têm alguma compensação financeira que nos permite, mesmo perdendo o jogador, trazer outro, né? Porque tem algum recurso. Quem também atraiu interesses de clubes da Série B foi o lateral esquerdo Emerson, procurado por Cuiabá e Paysandu. O lateral tem contrato com o Bugre até o fim do Campeonato Paulista, dificultando o acesso dos times interessados. E para garantir a permanência do jogador, o Bugre já apresentou uma proposta de renovação até o fim de 2027, com direito a aumento salarial. O clube está com salário em dia, o clube está conseguindo dar boas condições de trabalho para a gente e sabe da responsabilidade que tem de colocar o clube no lugar que ele não podia estar, né? Que na Série C a gente precisa chegar numa Série B e os jogadores entendem isso, né? Entendem essa responsabilidade deles, entendem também que não podem pensar só na sua carreira e precisam pensar também na questão do contrato aqui e tal. Então eu tenho tranquilidade para te dizer que é muito difícil que a gente perca mais alguns jogadores titulares, com exceção, como eu coloquei, do Sarará, que é um jogador emprestado que a gente tem que ter um cuidado. Depois de uma janela muito movimentada, com 9 novos reforços, o Guarani deve mudar a estratégia para a próxima, que abre daqui a 8 dias. A gente tem que ser cirúrgico. Nessa janela a gente precisa trazer 2, 3 jogadores que a gente está atento para elevar o nível. Não achou o jogador acima, não vale a pena apostar agora, não gastar dinheiro, gastar mais do que a gente previu, só para dar resposta pro externo, né? A gente realmente precisa ser cirúrgico e trazer jogador acima para que possa qualificar, cada vez está melhorando, para dar mais condições e um plantel maior para o Marcelo Fernandes. Em meio às especulações, o elenco do Guarani se prepara para visitar o Londrina na próxima rodada. O Bugre encara a equipe paranaense neste domingo, às 4h30 da tarde, no estádio Vitorino Gonçalves Dias, o VGD. Ô Breno, você comandou ontem na Rádio Bandeirantes, no Esporte em Debate, essa entrevista com o Farney Coelho. O que é que você pode acrescentar? Bom, Batista, o Farney disse o seguinte, que na próxima janela, que começa no dia 10 desse mês, dia 10 de julho, o Guarani pode trazer de 2 a 3 jogadores, só que jogadores para resolverem, né? Seriam jogadores, não jogadores para ficarem à disposição do treinador, para compor elenco, seriam jogadores específicos. E quais posições? Pode pintar mais um volante, já que o Natan saiu e existe
existe a possibilidade do Matheus Sarará sair também, porque ele tem essa situação de cláusula, se algum outro time quiser ele emprestado, ele pode ir embora a qualquer momento. Uma posição que deve chegar, um ponta, porque saiu o Bilu e o Guarani está carente nessa posição. Então um ponta pode chegar. E ele citou outras situações. Se aparecer um meia de qualidade, pode chegar. Se aparecer um centroavante de qualidade, pode chegar. Ou mesmo se aparecer um goleiro, porque hoje o Guarani tem 3 goleiros e o ideal são 4 goleiros. Em relação a reforços, foi isso que ele disse, Batista. Ô, CH, você também participou da entrevista e você até demonstrou aqui ontem, né, uma preocupação com relação a essa questão de cláusula contratual. Até a sua preocupação era com o Bruno Santos, né, que está marcando gol, 2 jogos, 3 gols. Mas o Farney Coelho disse nessa entrevista que só tem um jogador nessa condição, que é, como disse aí o Breno, o Sarará, que pode deixar o clube. Os demais todos têm contratos amarrados e não há possibilidade de algum deles, com exceção do Sarará, deixar a equipe do Guarani. Mas se pagar multa, sai, ué. Mas precisa pagar multa. Então, exatamente. Para você tirar um jogador da Série C e pagar multa, aí pouco provável que saia. Também aliás, a não ser que seja mas tem essa possibilidade, né? A não ser que seja um fenômeno. O Guarani, para mim, pelo menos, não tem nenhum fenômeno. Tem jogadores interessantes lá. Fenômeno não tem nenhum. Pode acontecer, o Gleger está certo, pode acontecer, mas pouco provável que aconteça. E você percebe que nessa aliás, muito boa entrevista dada pelo Farney. Nós também demos a sorte de fazer perguntas pertinentes. Ele respondeu com tamanha sinceridade, foi objetivo, cara fácil de entrevistar. Gostei da entrevista de ontem, principalmente do conteúdo das respostas que ele deu. Nitidamente, resumindo essa preocupação que eu ainda tenho, né? Porque a janela está aí e pode acontecer qualquer coisa, como disse o Gleger, e é verdade, mas nitidamente o comando novo do Guarani em relação ao futebol é mais seguro, mais pertinente e mais responsável. E eu paro por aqui. Vamos lá, Gleger, falando um pouco aí a respeito do time, que tem uma parada difícil pela frente, né? Pega o Londrina e pegou o CSA, venceu. Antes tinha vencido times da ponta de baixo. E agora, contra o CSA e também contra a equipe do Londrina, começa uma maratona contra times que estão disputando a ponta da tabela. Expectativa para o jogo diante do Londrina. Se eu não me engano, o jogo vai ser lá no VGD, né? Não vai ser lá no Café, né? Pelas informações que trouxe aí na nossa manchete, lá é duro, hein? Lá, se fosse no Café é mais amplo, né? Mas lá no VGD lá não é fácil, não. Joguei várias vezes lá e é complicado enfrentar o Londrina lá. Mas antes, se você me permite, eu queria falar sobre essa questão aí de perder jogadores na janela. Ontem, se eu não me engano foi ontem, né, CH, que a gente discutia isso. Os grandes estão vindo buscar jogador na Série C, viu? Até pela questão financeira. E assim, e no Guarani hoje, esse menino, esse atacante aí, olha, tomara que a multa seja alta e não leve, mas... Bruno Santos. Exatamente, o Brunão. Né? E eu não tenho dúvida, viu, Batista? Esse cara aí jogaria, pelo pouco que nós vimos. Mas é um cara interessante, pode chamar a atenção de um dos grandes aí. Mas não sei, né? Vamos aguardar. A colocação do Gleger, pelo menos a tabela aponta isso. VGD mais conhecido como Vitorino Gonçalves Dias. Estádio bem acanhado, diferente do Café. É ali perto da rodoviária, ali onde você tomou aquele Todd lá. Você jogou lá no VGD? Joguei várias vezes. Inclusive, você lembra, na minha época, com o Breno Beretta vai saber também. Com o Vitorino Gonçalves, nome do estádio, você não jogou? Não, só... entendi. Você lembra que tinha a Taça Londrina? Sim. Que era o que, antes da Taça São Paulo, tinha a Taça Londrina, que era a preparação para a Copa São Paulo. Como tem a Taça BH. Não, existe ainda a Taça BH? Então, beleza. Taça Londrina não tem mais. Lá, viu? E ela lá no VGD. A final só que era no Café. Então, não é fácil lá não. Faz tempo que eu não vou lá, mas lá é difícil de enfrentar agora. Batista, o Guarani mostrou nessa última partida que tá no caminho certo, né? Você vê dentro da dificuldade que foi o jogo.
Quantas defesas o Andrei fez assim, falando, meu Deus, o time do CSA, e o time do CSA dentro do G8, hein? Então, e nós elogiávamos muito, CSH, a questão defensiva do Guarani. Precisa melhorar? Claro que precisa. E eu não tenho dúvida que é um teste agora, fora de casa, diante das dificuldades, porque não adianta nada chegar lá, não, estamos bem, ganhamos 3 aí e tal, e vamos lá. Não, o time do Londrina jogando lá dentro é muito forte, né? E nesse campo acanhado sabe jogar, mas eu acho que hoje eu posso dizer que o Guarani está pronto para as dificuldades e para a realidade do campeonato. Olha, o Guarani está preparado, eu concordo com o Gleger, está preparado. O que vai acontecer a gente não sabe. Claro. Eu acho que o Guarani pode encarar o Londrina com todo o respeito, de igual para igual, mesmo lá dentro. Eu sei que é acanhado tudo, mas o time está dando mostras. O último jogo não jogou bem. O segundo tempo foi muito abaixo. Mas o time está dando mostras, não é? Que está ganhando corpo. O problema, eu falo toda hora assim, até encho o saco, mas é o que eu acho, né? Perdeu o Natan e o Caio Melo não sabe se joga no próximo jogo. Do meio campo de 3, você perder 2 titulares, isso é verdade. Faz falta. Quem vai repor? Quem vai jogar? Quais serão os escolhidos? Então, por isso, a grande dúvida. Não é? O Londrina é mais um teste. Aliás, daqui para frente, o Guarani, né, Gleger? Só vai ter um teste mais complicado que o outro daqui para frente. E agora é buscar a classificação. O Breno deu ontem uma informação importante com relação ao Alan Santos, né? Da maneira que o Alan Santos saiu, dava a impressão de que era uma contusão mais séria. Não é. O Breno disse ontem que ele já está treinando. E com relação ao Caio Melo, tem alguma informação, bebê? Eu ainda não tenho informação, já questionei as minhas fontes aqui, Batista. Vamos ver se até o final do programa eu trago a informação. Em relação ao estádio que o Guarani vai jogar, o Vitorino Gonçalves Dias, ele foi reformado no fim do ano passado com o objetivo esse ano do Londrina fazer os jogos lá e também os treinamentos. E sabe quem é o dono da SAF do Londrina? O Guilherme Belintani, que já foi presidente do Bahia. É ele que está comandando o Londrina nesse bom projeto em 2025. Os Malucelli saíram, então, né? Uma notícia interessante isso aí, viu? Londrina vem forte, hein? Foi vendido, né? Foi vendido, a SAF lá, né? Acho que foi vendido. Vem forte então, Londrina, hein? Interessante essa informação. Bom, é o seguinte, vamos ver aqui a publicação, a despedida do Natan Camargo. Olha aí. Bom, começo esse texto agradecendo a Deus por tudo que Ele me fez viver dentro desse grande clube. Portanto, trabalho e dedicação de todos os funcionários, amigos que levarei para a vida e principalmente o Guarani, que estará sempre no meu coração. Realizei um grande sonho de poder entrar em campo com a minha filha. Tá aqui a foto, né? Colocou a foto dele com a filhinha no colo. Fazer o meu primeiro gol como profissional, tudo isso porque o Guarani me deu a oportunidade e confiou no meu trabalho desde o dia que cheguei. Minha gratidão será eterna, encerro minha passagem aqui, mas a minha torcida por cada um será para sempre. Não importa quanto tempo passe, sempre seremos o maior do interior, disse aí o Natan Camargo. Colocou nas suas redes sociais o agradecimento ao Guarani. E olha, realmente o Natan, que é muito bom jogador. Bom mesmo. Mas até então era completamente desconhecido. Quem trouxe ele para o Guarani do Red Bull Bragantino foi o Maurício Souza. Jogou com ele lá. Natan era daquele time que venceu o Botafogo Sub-23 e foi campeão. E o Guarani é uma grande vitrine e deu, portanto, visibilidade ao jogador que sai agradecido, colocando esse texto aí nas suas redes sociais. Gratidão, né, Batista? Gratidão. Olha, o sentimento mais bonito do ser humano é o amor. O mais nobre é a gratidão. Exatamente. Mais nobre. Então, mais nobre legal é a gratidão. Legal isso aí, legal. Muito legal, até porque, nós estávamos falando agora, que você falou agora, ninguém conhecia praticamente que o Natan, né? E de repente vem para o Guarani, você falou isso ontem, lembra? Da vitrine que é o Guarani Futebol Clube.
Quer dizer, o cara hoje virou realidade. Um cara que tava lá escondido. Se o time vai bem dentro do campo, acabou. E o jogador joga num time do tamanho do Guarani, é emprego garantido na sequência. Exatamente. Não é? Agora, vamos ver o que vai acontecer. E a torcida não deve alimentar. Tem muita gente brava, claro que tá saindo, traidor. Gente, imagina. É tudo bobagem, viu? Tá escrito no contrato. E o menino, enquanto esteve em Campinas jogando com o Guarani, entregou o máximo. Foi isso exatamente. O máximo. Foi muito bem. Como profissional, ele foi corretíssimo. Inclusive, com o Guarani. na última vitória aí, ele jogou pra caramba, hein? Foi um dos destaques do jogo.